Boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas com essa mesa. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai dar continuidade. A gente está dando continuidade, está dando microfonia. Que estão conectadas com essa mesa. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, deu um probleminha de som, mas então eu vou retomar aqui. Que é a nossa segunda mesa do evento A Integralidade na Promoção da Saúde, que está começando com o 10º Fórum de Discussão sobre Drogas. E antes de começar, eu gostaria de passar a palavra para a professora que é coordenadora do programa de mestrado e doutorado em promoção da saúde, a professora Silvia Frank. Por favor, professora. Boa tarde. Como coordenadora do programa, eu quero agradecer a presença desses ilustres pesquisadores que estão aqui compondo essa mesa, pesquisadores brasileiros, portugueses, agradecer a presença de vocês, dizer que estamos abertos sempre a ampliar as nossas parcerias de pesquisa, manter as que já temos e fortalecer as novas. Então, e que seja esse, né, o nosso momento inicial de partida, de fortalecimento de pesquisas entre Brasil e Portugal. Hoje, nós, com essas falas, vamos perceber o quanto temos em comum e quantas ações podem ser espelhadas, né, nas situações que nós temos no mundo. Então, eu saúdo de forma especial a vocês que integram essa mesa, a professora Edna, que vai, então, fazer a moderação dessa mesa, a minha colega de coordenação, a professora Jânica, que está também. Agradeço que vocês realmente estejam aqui conosco e nos deem essa possibilidade dessa conversa. Convido a todos que estão assistindo pelo YouTube para ficarem muito à vontade, colocarem seus questionamentos lá, que nós vamos trazer, ao final dessas palestras, os questionamentos de vocês, tá? Então, os palestrantes vão responder ao final. E quero dizer mais uma vez que nós estamos com o nosso processo de seleção para mestrado e doutorado aberto, e até o dia 23, vocês podem enviar as documentações se tiverem interesse de participar desse processo seletivo. Então, eu desejo um ótimo evento a todos, convido-os para a nossa abertura, que acontece hoje às 19 horas, à noite, e para seguir acompanhando toda a nossa programação, que vai até o final do dia de amanhã, tá? Com apresentações de trabalhos de mestrandos, doutorandos do nosso programa e de outras instituições. Então, desejo a todos uma boa tarde e um bom evento. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, professora Silvia. Bom, então, nós vamos dar seguimento, né, ao 10º Fórum de Discussão sobre Drogas, que integra, né, que faz a integração entre o programa de mestrado profissional em psicologia e o programa de pós-graduação mestrado e doutorado em promoção da saúde. Então, a nossa mesa seguinte chama-se Desafios e Possibilidades no Cuidado da Drogadição. E para compor essa mesa, nós convidamos o professor Paulo dos Santos Duarte Vitória, da Universidade Beira do Interior. O professor Paulo, ele é licenciado em psicologia, mestre em comportamento organizacional, doutor em psicologia social, psicólogo, terapeuta familiar e formador, professor auxiliar na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior, leciona psicologia, medicina preventiva, epidemiologia e saúde comunitária. Investiga na área de dependências e dos comportamentos relevantes para a saúde, com destaque para o tabagismo. Seja bem-vindo e obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. A professora Anelise dos Santos Aprato é assistente social, graduada pela PUC do Rio Grande do Sul, é nossa coordenadora municipal de saúde mental e trabalha já há 24 anos na saúde mental em Santa Cruz do Sul. A Isabel é a nossa representante do CAPCIA,
e é formada em Serviço Social pela Unicinos, atuou em diversas áreas, como acolhimento institucional para crianças e adolescentes em São Leopoldo, e assessoria técnica do Estado para a implementação da política de assistência social. Seja também muito bem-vinda e obrigada por ter atendido o nosso convite. E a Kátia Lúcila Pau, ela é psicóloga do CAPS AD3 de Santa Cruz do Sul, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em gestão e tratamento de usuários de crack e outras drogas, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Senad. No município de Santa Cruz do Sul, ela já atuou na política de assistência social e, nos últimos anos, tem se dedicado à política de saúde. Muito obrigada, Kátia, pela sua presença. E nós temos, então, a Raíssa Feldman, que é psicóloga, que é mestranda do programa de pós-graduação em promoção de saúde, e que também eu quero agradecer muito a participação por nos mostrar de antemão as suas reflexões no processo de feitura da sua pesquisa sobre a atenção e o cuidado para as pessoas que têm essa dependência, né, com as drogas. Bom, eu vou iniciar, então, passando a palavra para o professor Paulo dos Santos Vitória, para que faça, então, a sua exposição, reflexões sobre os desafios e possibilidades no cuidado da drogadição aí, da sua cidade. Então, boa tarde, desde Portugal. Neste momento estou em Lisboa, não estou na beira interior. Aqui o tempo está péssimo, portanto eu teria muito gosto em estar aí convosco e espero que numa próxima oportunidade seja assim. Também espero que os cafezinhos que fui tomando com a Edna e a Ana Lídia não me tenham habituado mal e que isto não funcione mais como um cafezinho do que como uma conferência num seminário. Sei também que o seminário é para vários públicos-alvo, em especial para alunos, e, portanto, espero ir ao encontro das expectativas e conseguir corresponder às expectativas de todos. Vou fazer uma partilha de um PowerPoint. Ora, só um momento. Ora. Peço desculpa, ver se aparece aqui o meu PowerPoint. Ok. Então, escolhi esta imagem para começar esta apresentação, muito na perspectiva de um mundo sustentável. Usamos este conceito frequentemente, muitas vezes numa perspectiva mais de ambiente físico, e eu gostaria de também introduzir este conceito numa perspectiva de ambiente social, de uma sociedade, de um mundo socialmente mais sustentado. E penso que a drogadição nos coloca grandes desafios, aliás, desafios é um dos conceitos-chave desta mesa redonda, coloca-nos então a questão da drogadição, grandes desafios para um mundo socialmente mais sustentado. Diria mesmo que uma forma simples de ver a drogadição é ver pessoas partir deste mundo em que todos vivemos para um mundo diferente e que esses dois mundos estão distantes e que parte do trabalho no cuidado da drogadição é juntar ou aproximar, fundir estes dois mundos para que a sociedade seja mais coesa, o mundo social seja mais sustentado. Portanto, assim como mote para entrarmos neste tema, esta ideia.
Falámos de desafios, um dos motes desta mesa redonda, e eu gostava de destacar como na própria ideia deste seminário, deste evento, deste seminário científico, a questão dos desafios aparece claramente nesta imagem que está associada ao evento, que tem vários mundos, se quisermos, mas vários mundos que se vão interligando, e várias categorias de mundos. Temos uma parte mais verde, uma parte mais roxa, e temos uma série de ideias. É sempre interessante ver esta representação, que pode ter várias leituras, mas a leitura principal é a leitura da interdisciplinaridade e da interdisciplinaridade na promoção da saúde. Gostava de destacar estes dois conceitos, o conceito de o desafio da interdisciplinaridade e o desafio de pensar os cuidados na drogadição numa perspectiva de promoção da saúde. É claro que estamos face a um problema complexo, multidimensional, mas, na minha perspectiva, colocarmos no vértice desta multidimensionalidade a promoção da saúde é uma boa opção. Portanto, esta era a imagem que eu queria destacar, e estes dois conceitos que, na minha perspectiva, nos ajudam a introduzir este tema dos desafios e possibilidades no cuidado da drogadição. Bom, o meu contributo, em primeiro lugar, será uma visão pessoal, sustentada na minha experiência e na investigação que tenho realizado sobre as drogas, a adição e os cuidados na e da drogadição. Cuidados, obviamente, depois de eu já ter sublinhado a promoção da saúde, cuidados numa perspectiva ampla, cuidados para lá de uma perspectiva estritamente clínica ou estritamente terapêutica. Portanto, desde já deixar claro que vou adotar uma perspectiva abrangente do conceito cuidados. Como a mesa é desafios e possibilidades, vou deixar 3 exemplos de possibilidades, foram escolhidos de uma forma um pouco arbitrária, mas numa perspectiva mais internacional, provavelmente não será novo para as pessoas com mais experiência nesta área, mas pode ser novo e interessante para os estudantes. Portanto, um exemplo em termos internacionais, um exemplo nacional, pensando na experiência de Portugal e no modelo português de tratamento ou de cuidado das drogadições ou das dependências, como nós dissemos muito aqui antes, agora também já não dizemos dependências, usamos mais o conceito dos comportamentos aditivos e das dependências. Portanto, drogadição, dependências, e Portugal é considerado, em termos internacionais, um modelo inovador, um modelo diferente na política para lidar com as drogodependências, nomeadamente porque em 2000 foi descriminalizado o comportamento, e esta descriminalização correspondeu a um modelo diferente para lidar com este problema. Eu comecei a trabalhar em 1988 e, nesta altura, as respostas na área da drogadição em Portugal ainda eram predominantemente da Justiça. Portanto, era o Ministério da Justiça, sobretudo para responder à taxa elevada de presos que tinham um problema de drogadição, que tinha dado as primeiras respostas de articulação com uma vertente mais policial e judicial, com uma vertente mais terapêutica, clínica, preventiva, profilática, e, portanto, as primeiras instituições públicas em Portugal, isto é curioso, nasceram na esfera da justiça. Mas depois, 10 anos depois, a saúde começou a dar as suas respostas, e em 2000 veio esta lei, a lei da droga, chamada Lei Portuguesa da Droga, que descriminaliza o comportamento e, em resposta a esta descriminalização, cria um novo dispositivo de cuidar da drogadição. E, além das experiências, portanto, dizia eu, 3 possibilidades, uma internacional, uma nacional e uma pessoal, esta mais de cunho de investigação.
Pronto, eu queria destacar aqui alguns elementos-chave do modelo português, acabei de introduzir este tema mesmo agora. Portanto, esta lei da droga que surgiu em 2000 e Portugal foi um país pioneiro, não foi o primeiro, mas foi um país pioneiro na descriminalização do consumo, do comportamento de drogas, foi trabalho do governo de António Guterres, na altura primeiro-ministro e hoje secretário-geral das Nações Unidas, contra todas as expectativas. Portanto, quando o António Guterres se candidatou para ser secretário-geral, era pouco provável que ele tivesse esse cargo, porque havia uma rotação entre continentes e não era a Europa que competia naquela altura indicar o secretário-geral, mas o António Guterres, pelo seu currículo, conseguiu este lugar e conseguiu furar o esquema da rotação intercontinental e é atualmente o secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, esta é a lei, vamos falar dela mais à frente, a lei de 2000, a lei da droga, a lei portuguesa da droga, que cria um novo regime para este problema, fundamentalmente assente na proteção sanitária e social das pessoas com comportamentos relacionados com as drogas. Portanto, este é o vértice fundamental desta lei e que aparece logo no primeiro parágrafo da sua introdução. Duas ou três ideias que vêm fora da caixa e que eu gosto de ter presente quando penso em drogadições. Esta é uma delas. A loucura é rara em indivíduos, mas é comum em grupos, nações e épocas. E se nós tivermos uma noção superficial da história da loucura, sabemos que a loucura se foi manifestando de forma diferente em diferentes épocas, o que sugere que as épocas são um determinante importante da própria loucura, além de outros fatores. Mais uma vez, temos aqui um fenómeno multidimensional. E, claro, também dizer desde já que, na minha perspectiva, as drogadições são um problema de saúde mental. Isso também penso que não é grande novidade para quem já está nesta área há algum tempo, mas para estudantes penso que continua a ser importante reforçar que a drogadição é uma perturbação da saúde mental. Este slide é um slide obrigatório nas minhas apresentações, anda debaixo do meu braço há mais de 20 anos e é de novo para falar dos tempos e de como os tempos mudam a perspectiva das coisas. Isto é um cartaz publicado em 1895, não é um erro, 1895, e é um cartaz que propõe uma cura. Eu sei que estamos em Santa Cruz do Sul e que há muito fumo em Santa Cruz do Sul, há muita produção de tabaco, mas esta ultimamente tem sido a minha área, espero não ser politicamente incorreto com estas referências à questão do tabagismo, e então o que é que este cartaz anuncia? 1895 anuncia uma cura milagrosa, fantástica, para o consumo de tabaco, que na altura, porque também nesta altura aparece o cigarro, e o cigarro é um elemento importante da nova maneira de consumir tabaco que leva a um processo de adição. Antes do cigarro praticamente não havia adição ao tabaco e depois do cigarro a adição tornou-se epidémica. Portanto, o cigarro tem uma importância fundamental na adição ao tabaco. E, então, nesta altura, começavam a surgir os primeiros casos de adição ao tabaco e a proposta deste cartaz é tratar a dependência do tabaco e do cigarro com uma substância milagrosa que era a heroína. A heroína, que é uma substância sintetizada, vem substituir a morfina, quando o consumo da morfina estava fora de controle, por causa das guerras que no século XIX iam aparecendo por todo lado, e a morfina aparecia na frente de batalha para tratar os feridos, e, portanto, o consumo de morfina descontrolou-se, e então apareceu uma substância milagrosa, que era a heroína, que tinha todo o poder da morfina, mas não provocava dependência. E mais, era até indicada para tratar dependências, imaginem, por exemplo, da nicotina ou do tabaco. Bom, portanto, os tempos mudaram, como é evidente. Quando eu comecei a trabalhar em drogadição, a droga mais importante, a droga que preocupava mais as pessoas, os políticos e até os profissionais era a heroína.
as coisas estão um pouco mais controladas neste campo, mas esta história continua a merecer, enfim, uma reflexão acerca do que são as adições e as substâncias e o nosso trabalho como profissionais. Bom, ontem, quando estava a rever esta apresentação, fui parar à ópera do Malandro, de Chico Buarque, e achei delicioso a forma irónica como o conceito de malandro é tratado pelo Chico Buarque nos seus poemas e nesta obra, e, portanto, um certo fascínio popular, uma riqueza, uma múltipla face do malandro, e como o malandro pode ser interessante e sedutor, e lembrei-me que alguns destes aspectos do malandro e desta vertente positiva, irónica, interessante do malandro também, obviamente, se pode aplicar às drogas e aos consumidores de drogas. E falar um pouco mais de mim próprio, portanto, neste momento estou na Universidade da Beira Interior como professor e estou no ISCTE em Lisboa como investigador, e numa vertente mais pessoal estou ali com a minha carga familiar. Gosto desta fotografia por muitas razões, entre elas porque esta fotografia já tem mais de 10 anos, portanto os meus filhos estariam um pouco mais pesados, não sei se nesta altura poderia aguentar com tamanha carga, mas há 10 anos aguentei e com muito prazer, e portanto também gostava de vos dizer que tenho 3 filhos e que tenho muito orgulho nesta faceta da minha vida. Estas são algumas instituições que em Portugal trabalham na área da drogadição, algumas já não existem, foram extintas. Eu, de uma forma ou de outra, estive ligado a todas as instituições que estão aqui referidas. Por exemplo, o antigo Gabinete de Coordenação e Planeamento do Combate à Droga, o próprio conceito sugere, era do Ministério da Justiça, 88, quando eu comecei a trabalhar nesta área. O Centro de Estudos e Profilaxia da Droga era do Ministério da Justiça. O projeto Vida foi um projeto interministerial com grande importância numa certa fase do cuidado da drogadição. O Instituto Português da Droga, onde eu trabalhava em 2000, quando foi publicada a lei de que já falei, substituído, entretanto, pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência. Na área do tabagismo, também algumas referências, porque, como vos disse, nos últimos 15 anos tenho trabalhado sobretudo na dependência tabágica, e hoje, só para fazer uma referência interessante para psicólogos, o serviço público da área das drogadições chama-se SICAD. SICAD quer dizer Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, e acho interessante para um psicólogo ver esta evolução e agora aparecer o conceito de comportamentos aditivos, que, além do mais, significa também que pode haver adição sem droga, pode haver adição sem substância, e aqui o SICAD tem trabalhado especialmente na área do jogo, o jogo como um comportamento que não é uma droga, mas que provoca adição. Mas, claro, podíamos pensar noutros comportamentos, nomeadamente o sexo, que será, com certeza, a curto prazo também um comportamento que terá que ser tratado como adição pelas novas formas de jogar e pelas novas formas de acesso ao sexo. Quando falamos da dependência da internet, muitas vezes não é a internet, são conteúdos da internet, nomeadamente estes dois, o sexo e o jogo. E só para vermos o tempo e como o tempo às vezes muda as coisas, quando eu comecei a trabalhar em 1988, no pico do consumo da heroína, como terapeuta familiar, era comum, quando víamos os pais dizerem dos filhos com um problema de drogadição, qualquer coisa do género, nós estávamos a ver algo estranho no nosso filho, desaparecia dinheiro, desapareciam bens lá de casa, havia comportamentos estranhos, mas nós não pensávamos em droga, pensávamos em mulheres ou pensávamos em jogo, e depois explorava-se um pouco e aparecia um avô ou um bisavô desta família que tinha tido um problema grave de dependência de sexo ou de dependência de jogo, que eventualmente tinha derretido uma fortuna, tinha levado a família à ruína, e portanto há aqui ciclos interessantes. Há 50 anos atrás
havia estas dependências de outra forma, as dependências do jogo ou as dependências do sexo, e agora voltam a aparecer de uma forma diferente, mas no essencial são a mesma coisa, e o essencial é que são adições. Portanto, voltando a esta imagem para falar do problema, e que muitas vezes o problema está na solução e que temos várias soluções, ou no conceito desta mesa possibilidades. Este modelo é um modelo muito antigo, tem 30 anos ou mais, é um modelo básico, mas é um modelo que ainda traz muito sumo ao pensar, ao compreender e ao intervir em dependências. E a ideia-chave é muito simples. Uma dependência depende de 3 fatores principais, 3 S's. O S da substância, o S do sujeito e o S da situação. E cada um destes vértices vale por si e devem ser integrados e devem ser pensados também depois na relação entre eles. E isto já dá um modelo muito complexo que muitas vezes é escamoteado, reduzido, quando nós temos que pensar e intervir. Durante muito tempo destacámos o vértice da substância, era tudo uma questão da droga, a droga explicava tudo. Depois começámos a olhar para a psicopatologia e focámos o sujeito. Depois compreendemos que uma dependência depende sempre da relação entre o indivíduo e a substância, e depois também compreendemos que a situação, o contexto, a circunstância em que esta relação acontece é fundamental para compreender melhor a dependência e, sobretudo, para intervir. E, na minha perspectiva, formada em Psicologia Social, sistémico, terapeuta familiar, a situação é o vértice principal e é o vértice mais esquecido desta visão e desta resposta, destas soluções, destas possibilidades. E nesta linha, portanto, um problema, várias soluções ou várias possibilidades. Gostava então de deixar aqui alguns exemplos de possibilidades, só para podermos refletir e discutir. Este é o primeiro tratado de saúde pública à escala global, promovido pela Organização Mundial de Saúde, no campo da própria Organização das Nações Unidas, e é um tratado de saúde pública, primeiro tratado da história de saúde pública, que é bastante importante e orientador de todo o cuidado na área da dependência do tabaco, com muitos instrumentos práticos, nomeadamente este, que nos deixa uma série de sugestões sobre possibilidades para lidar com o tabaco, mas também para lidar com outras drogas, porque o essencial não é o tabaco ou as outras drogas, o essencial é a dependência e a circunstância da dependência. Exemplo internacional era o exemplo que acabei de dar, a Convenção Quadro, em português, não sei se em brasileiro se chama exatamente assim, a Convenção Quadro para o Controle do Consumo de Tabaco. A lei de que já vos falei, que dá uma proteção sanitária e social às pessoas que têm um problema de droga-adição. Esta lei tem uma operacionalização, portanto, as pessoas que reconhecem, que assumem que têm um problema de dependência estão protegidas e têm uma intervenção que é organizada a partir da área social e da área sanitária, da área da saúde, e, portanto, se houver um pedido de ajuda, prevalece esta resposta e foi criada uma estrutura que eu vou destacar a seguir, que é uma comissão para a dissuasão das toxicodependências, que é dentro da perspectiva inovadora desta resposta, desta solução ou desta possibilidade, é o vértice mais importante, na minha perspectiva, e esta comissão faz uma articulação entre a saúde, as respostas sociais e as respostas judiciais e policiais. E, portanto, há várias representações da missão desta comissão e temos aqui um exemplo que conjuga forças de segurança, escolas, tribunais, autarquias, CPCJ são as instituições que referenciam casos sociais graves com crianças, atividades e projetos de prevenção, instituições privadas de tratamento, instituições públicas de tratamento, centros de emprego, centros de saúde, estabelecimentos prisionais, enfim, portanto, este núcleo de um sistema integrado de respostas é, para mim, o aspecto mais distintivo e mais valioso desta lei portuguesa da droga de 2000, que obviamente continua a ser implementada porque demora muito tempo
a que este tipo de respostas estejam mais funcionais. E a prevenção, para terminar, um exemplo mais pessoal e alguns resultados e algumas reflexões do meu trabalho de investigação. Portanto, quando pensamos em prevenção no nível mais micro, aqui estamos a falar do tabaco, mas este tipo de conclusões das meta-análises aplica-se a todos os trabalhos de prevenção realizados com drogas e sempre resultados inconclusivos ou fracos, e isso sugere, obviamente, que temos que trabalhar melhor. Por exemplo, na prevenção dirigida aos jovens com base na escola, é muito importante que o trabalho seja bem realizado para depois ser bem avaliado. E existem muitas fragilidades na maneira como o trabalho é preparado, implementado e avaliado. E, portanto, ficam aqui algumas sugestões da minha pesquisa nesta área. Portanto, é muito importante que os programas sejam continuados e não pontuais, que integrem múltiplas atividades em múltiplos níveis, o indivíduo, a turma, a escola, a comunidade, a família, que a base seja a escola, mas a intervenção esteja para lá da escola, que haja formação de professores como intermediários-chave deste processo e que muitas atividades sejam conduzidas pelos próprios professores, que haja bons materiais, incluindo materiais de avaliação, para credibilizar e para valorizar o que estamos a fazer e que haja uma estratégia básica de empowerment de todos os que estão envolvidos, técnicos e grupo-alvo e intermediários. Portanto, isto, vários artigos que foram publicados com estas conclusões, que deixo aqui algumas referências. Este último foi publicado na revista Brasileira de Saúde Pública e também aqui vou começar a andar um pouco mais depressa, porque penso que talvez já esteja o meu tempo, que, portanto, continua a ser necessário cessar na parte inicial da iniciação destes comportamentos, porque eles acontecem numa fase muito precoce, 12 anos, 13 anos, 14 anos, e a incidência é altíssima. Portanto, se virmos longitudinalmente, a prevalência aumenta consideravelmente em 3 anos, entre os 12 e os 15 anos. Por exemplo, no tabaco aumenta mais de 3 vezes, no álcool um pouco a mesma coisa, portanto, e que continua a haver uma percepção errada. Os jovens pensam que toda a gente fuma e levam isso muito a sério, no caso do tabaco, e isso é um risco para a sua própria iniciação, se toda a gente fuma, e aqui é necessário trabalhar a base, e a base é a informação. Não é muito correto em termos científicos dizer isto, porque há muita investigação que conclui que estratégias informativas não são eficazes, mas eu diria que estratégias informativas são a base onde se pode plantar estratégias eficazes. E estamos a esquecer-nos desta base. Estamos a esquecer-nos do trabalho informativo. E o trabalho informativo aparece também quando nós trabalhamos crenças e constatamos um padrão. Está aqui só um exemplo. Se perguntamos aos jovens: concorda com a frase que o tabaco prejudica fortemente a saúde ou prejudica a saúde? Em geral, 10% dos jovens discordam totalmente desta frase, o que significa que ou estão mal informados ou estão em oposição por crenças erradas, mas fortemente valorizadas, relativamente a algo que cientificamente é indiscutível. Portanto, temos que trabalhar vários níveis. O nível básico na prevenção continua a ser informação. Estes 10% de jovens têm que diminuir, porque, caso contrário, estes 10% de jovens estão em risco fortíssimo e vão acabar com comportamentos de dependência. E 10% é uma fatia muito larga da população. E pronto, para terminar, temos aqui mais um exemplo da fantástica comunicação, neste caso da indústria tabaqueira, com bastante ironia e sentido de humor, negro, claro. E termino assim a minha apresentação e fico à disposição para conversar. Vou parar a partilha. Muito obrigado pela atenção. Professor Paulo, muitíssimo obrigada. É muito bom escutá-lo, a sua sensibilidade. Tem muitas coisas que você nos traz que tem realmente muita semelhança com o que a gente vive, também com os nossos dados aqui. E, sim, sem dúvida, vamos conversar. Temos muito o que conversar. Parabéns, tá? E muitíssimo obrigada. Em seguida, então, eu vou passar a palavra para Raíssa Feldman, que faça, então, suas reflexões sobre a temática.
Então, boa tarde. Um prazer estar com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, do meu trabalho, e poder falar um pouco sobre a temática que eu gosto tanto e tenho me dedicado, né, todo esse tempo para né, no meu trabalho, enfim, durante a graduação e agora no mestrado. Então, né, eu pensei algumas reflexões assim para poder, né, embasar a nossa discussão e o nosso debate. Eu vou explanar, vou apresentar aqui, e aí qualquer coisa, se não aparecer, vocês só me deem um ok quando aparecer aí. Ainda não. Agora vai começar. Isso. Opa, isso. Então, seguindo, né, dentro dos desafios e possibilidades no cuidado da drogadição, né, pegando um pouquinho da sequência, né, do que o Paulo vinha nos trazendo, né, da realidade de Portugal, né, então, a partir da minha experiência, né, com o trabalho, né, da drogadição dentro da graduação, o trabalho de conclusão de curso, né, quando eu trabalhei, então, com redução de danos, né, acompanhei a redução de danos dentro de uma cartografia e o CAPS-AD, né, num trabalho com mulheres, né, gestantes usuárias de crack e cocaína, né, e dentro do grupo AD, né, com muito tempo dentro da pesquisa, então, com os adolescentes, né, diretamente numa pesquisa de intervenção. Então, a partir disso vou contar um pouquinho do que vem, da onde que vem essa ideia, assim, falar um pouco da minha experiência e o que as reflexões que vão suscitando a partir, né, desses encontros, assim. E agora, então, dentro do mestrado, o que eu pensei, né, o que a partir disso venho suscitando o meu interesse para continuar pensando, né, e pesquisando, né, dentro dessa área também. Então, no último relatório, né, que foi publicado agora em 2020, trazendo um pouco do cenário atual, né, do Brasil e no mundo, o relatório mundial sobre drogas, né, de 2020, divulgado então pelo Escritório das Nações Unidas, né, um DOC, ele mostrou então que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018. Isso é um aumento de 30% em comparação aos últimos 9 anos. E, além disso, né, eles trazem, então, enfatizam que mais de 35 milhões de pessoas, né, eles sofrem de transtornos associados ao uso de drogas. E outro dado que é importante a gente, né, trazer, eles relatam que apenas 1 em cada 7 pessoas, né, recebe tratamento. Né? Então, isso é um dado que é alarmante e que a gente precisa, e que merece atenção, e que a gente precisa olhar para isso. Então, para poder contextualizar um pouco, né, da onde que vem essa ideia, da onde que vem essa preocupação, né, por qual razão continuar pesquisando cada vez mais sobre isso. Então, a partir disso também, esses relatórios vão demonstrando, né, um uso cada vez mais precoce, né, de drogas. Então, né, vão relatando que é ali por volta dos 12, 14 anos, né, como a gente já tem ouvido, né, os outros palestrantes também podendo trazer um pouco da experiência deles. A cannabis, ela continua sendo a droga ilícita mais consumida, né? Não só no Brasil, mas como no mundo também. Né? Tem um uso indiscriminado de analgésicos opiáceos, né? E dos tranquilizantes benzodiazepínicos, sem prescrição médica, né? E a gente pode pensar nesse dado agora, talvez muito mais alarmante, né? Por conta da pandemia, né? Transtorno de ansiedade, depressão, e aí por diante, né? E outro dado que nos chama atenção, então, é que a gente tem discutido muito sobre as drogas, né? A gente tem discutido sobre drogas ilícitas, mas a gente também não tem falado muito sobre a questão do uso do álcool, né? Por ser uma droga ilícita, né? Por ser uma droga, né? Por estar dentro de propagandas, né? Televisivas, né? Por estar dentro, né? Por ser uma droga socialmente aceita na nossa sociedade. Então, que um dos dados alarmantes, né? Que um desses relatórios vai apontar, é que os dados apontam um aumento muito expressivo, né, de álcool. Então, a partir disso tudo, né, a ideia do meu projeto de pesquisa, ela vem muito a partir desses dados e a partir do que eu fui, né, dentro do meu projeto de conclusão de curso, dentro da bolsa de pesquisa com a Edna. Então, que a partir, né, que evidencia-se que a partir do, né, que apesar dos números esforços científicos, né, dos setores públicos para identificar as variáveis que podem influenciar
na eficácia do tratamento, muitas questões ainda permanecem incertas, principalmente, então, no que se refere ao acesso, né, a esse tratamento, a adesão e a própria eficácia dele, né. Então, depois, posterior ali mais para frente, eu trago para poder pensar um pouco na questão da eficácia. Então, a partir disso, né, o meu objetivo, então, principal é poder, então, né, a partir, né, dos sentidos, quais são os sentidos produzidos, né, pelos usuários de drogas lícitas e ilícitas, né, quais são os sentidos que eles produzem acerca do tratamento, né, que é ofertado nos serviços públicos do município, e também poder ouvir os profissionais de saúde, né, como que eles percebem o tratamento, né, o que que eles percebem em relação a tudo, então, aos tratamentos que são oferecidos, né, tanto em relação à redução de danos, quanto em relação, né, à abstinência e por diante. Então, algumas reflexões, assim, né, lançar algumas reflexões para a gente poder no pensar posterior a isso, né. Então, né, a partir do que o dado do relatório traz, né, desse uso cada vez mais precoce, então urge que nos questionamos, né, que a gente possa se questionar, né, sobre esse uso cada vez mais precoce e o que tem feito os adolescentes recorrerem a esse recurso, né, que lugar que a droga vem ocupando na vida desses adolescentes e na constituição, né, subjetiva deles, né. A gente pode falar de diversas coisas e poder pensar sobre diversas coisas, né, será que é desamparo, né, são vínculos que são fragilizados, né, a gente vai falar, né, o Bauman já falava das relações líquidas, né, a gente pode falar de uma falta de diversas questões, assim, a falta de acesso, talvez, à saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, né, então, tudo isso a gente são né, variáveis que a gente precisa pensar, né, para poder imaginar e poder alcançar um nível, né, por qual razão isso tem acontecido. Então, né, frente a essa lógica, também é preciso que a gente comece a se perguntar sobre a prevenção de drogas e de que forma ela tem acontecido, se é que realmente a gente tem feito prevenção, né? Ou a gente apenas tem apagado incêndios, né? Porque a gente fala muito na prevenção ao uso de drogas, né, nessa faixa etária, mas de que forma ela tem ocorrido, né? Como que a gente tem pensado, né, nessas ações de prevenção? Será que os profissionais, né, de saúde, não só de saúde, de educação, eles têm, né, eles se sentem preparados, eles têm suporte para dar conta dessa prevenção, ou será que não tem? Né? Então, tudo isso são fatores que a gente precisa poder pensar quando a gente vai falar sobre a questão do uso de drogas, porque não adianta a gente discutir, produzir, né, no meio acadêmico, produzir, né, enfim, em questão científica, e discutir sobre isso se a gente não consegue dar conta na questão prática, né, no dia a dia, onde isso tudo acontece, lá no território onde acontece. Então, são coisas que a gente precisa pensar cada vez mais. Então, né, pensando na questão, né, quando eu falava da questão do tratamento, da eficácia, né, da adesão, do acesso, né, quando eu pensei no meu projeto de pesquisa, né, a gente fala do tratamento ao uso de drogas, a gente observa, então, né, altas taxas de recaídas e reinternações pelo uso. E aí, outras coisas que vão surgindo, então, né, a gente vai se perguntando, quem na verdade recai, né, se é o usuário que tem recaído, se é o tratamento que tem recaído, ou são as próprias políticas públicas de saúde, e não só de saúde, né, porque a gente sabe, né, que o problema, né, do uso de drogas não é um problema só do setor saúde, né, e de assistência, que talvez não tenha dado conta de toda essa demanda que é, né, a problemática das drogas. Né, a gente estava falando, né, viu, né, o Paulo falando antes, e as meninas também comentando na outra mesa antes, e a questão da droga no Brasil, ela sempre foi colocada e alocada, né, dentro da ideia, né, do nível de justiça, né, a questão da drogadição, ela começa a ser pensada no setor saúde, né, muito a partir da reforma psiquiátrica, né, então a gente pode pensar que as nossas políticas públicas em relação à saúde mental e principalmente a questão da drogadição, ela ainda vem engatinhando no Brasil. Então, tudo isso, né, a gente precisa também olhar para isso e por conta, né, por que as coisas vêm desse modo. Então, pensar nisso, né, a problemática das drogas, ela é multifacetada e complexa, né, então a gente precisamos entender que nessa dimensão, né, somente um setor não dá conta do trabalho, ele precisa acontecer de maneira intersetorial, né, somando esforços de diferentes segmentos da sociedade, né, como saúde, educação, assistência, etc. Né? Então, aqui enfatizo essa questão, porque a gente vai, né, da questão das drogas ser uma problemática multifacetada, para a gente não alocar, né, essa questão apenas no setor saúde,
né, para ficar claro que a gente precisa cada vez mais somar esses esforços, né, de poder unir, né, diversos setores, como a gente tem feito, né, por exemplo, nesse tipo de trabalho, quando a gente tem os fóruns, né, dentro dessas pesquisas, quando a gente vai tendo esse tipo de ação, né, quando a gente vai de encontro com outros setores, né, para entender que a gente precisa cada vez mais ter esse tipo de movimento para poder entender mais sobre esse universo, né, e poder entender, então, que a partir disso, né, aqui a coordenadora do Escritório das Nações Unidas, ela traz, então, que os grupos vulneráveis e marginalizados, né, jovens, mulheres e camadas mais pobres, né, elas pagam o preço do problema das drogas no mundo. Isso é algo, né, é algo importante da gente também poder olhar. E principalmente agora, né, no tempo da pandemia, quando o relatório ele foi publicado, né, eles também vão apontando, e isso é algo preocupante, porque talvez, né, esse número, né, do uso de drogas no mundo, ele talvez vai ser ainda mais alarmante por conta, né, da pandemia, dos agravantes da pandemia, né, do desemprego, né, dos fatores que isso vai, né, do que isso vai agravando, né, talvez mais jovens envolvidos, né, com o tráfico, né, mais famílias envolvidas no tráfico para manter a sobrevivência. Então, são coisas que a gente vai precisar cada vez mais poder olhar e estar atento a isso também. Então, pobreza, pouca educação e marginalização social, né, continuam sendo fatores importantes que aumentam o risco de ocorrência de transtornos associados ao uso de drogas. Além disso, os grupos vulneráveis e marginalizados também podem enfrentar barreiras para obter serviços de tratamento devido à discriminação e ao estigma. Então, como a gente vinha falando antes, nessa questão, né, do fator social, que é algo muito importante da gente. E quando as gurias traziam os dados antes da pesquisa, né, falando da questão, né, apontando essa questão das escolas públicas terem um índice maior do envolvimento do uso de drogas, né, a gente fala da questão da pobreza, né, da descriminalização, desse estigma. Então, isso também é algo que fala, né, que nos diz algo, que é um dado importante. E aí esse relatório também vai trazer um pouco, né, a partir de dados do mundo todo, que é importante a gente também poder olhar para isso, né, o que eles vão apontar como fatores de proteção e fatores de risco. E como fatores de proteção, então, eles apontam, né, bairros seguros, ambiente escolar de qualidade, segurança física e inclusão social, acesso a cuidados de saúde, envolvimento do responsável no cuidado e monitoramento, né, e quando a gente pensa na questão do envolvimento do responsável no cuidado e monitoramento, quando a gente pensava antes na questão que eu colocava anteriormente, né, de vínculos cada vez mais fragilizados, né, das relações cada vez mais líquidas, né, como que fica essa questão hoje em dia, né, do envolvimento do responsável, né, no cuidado do adolescente, no cuidado da criança. Então, isso são coisas importantes também. Habilidades de saúde para enfrentar situações adversas, né, isso foram considerados como fatores de proteção. E como fatores de risco, né, pobreza, conflitos, guerra, situação de rua, exclusão social e desigualdade, bairros desorganizados, uso de substância entre pares, né, a gente já tinha visto antes, até tinha um dado que a professora Elizabeth do Porto trouxe, né, na questão do uso entre seus familiares, né, se o pai ou mãe fazia o uso de drogas, também era algo, um fator, né, de risco, né, disponibilidade, né, para as drogas, problemas de saúde mental e traumas infantis. Então, isso tudo aqui são coisas para a gente, né, são dados atuais desse relatório para a gente ir podendo pensar também algumas coisas. Né? Então, isso são pontos para a gente ir podendo pensar depois, após a fala das meninas. E para finalizar, eu gostaria de dizer que acho que são espaços, como a gente está, né, espaços como esses, né, se reinventou nesse momento para ter a ideia, né, para poder fazer o fórum neste ano, né, diferentemente dos outros anos, onde a gente tinha o encontro coletivo, não só no tempo da palestra, mas com os adolescentes, mas que são desses espaços que cada vez a gente precisa, né, defender e ter cada vez mais desses espaços, onde a gente possa pensar, né, onde a gente possa ter construção coletiva de saberes, de trocas de saberes diferentes, onde possa ter encontros de ideias diferentes, né, onde o adolescente se sinta protagonista do pensar, né, onde ele possa expor a opinião dele, do que ele pensa, do que ele sente, e aonde a gente também possa, né, de certo modo, fortalecer, né, porque a gente vai percebendo muitas vezes, e quando a gente fala, né, que a educação também é um setor que
tem que dar conta, por exemplo, de trabalhar a problemática da drogadição no âmbito da prevenção, a gente precisa fortalecer esses profissionais, porque eles sozinhos também não dão conta, e eles estão nessa linha de frente, eles que estão, né, no dia a dia com esses adolescentes, então a gente tem que dar conta disso, trabalhando, né, através de uma educação continuada, da educação permanente, e não sendo, né, momentos pontuais, mas sim, né, como o Paulo falava antes, de momentos contínuos. Depois a gente pode voltar, né, a falar sobre isso, e a minha fala era mais nesse sentido. Então, e aí a ideia é que a gente possa continuar também defendendo o SUS. Tá? Muito obrigada. Raíssa, muito obrigada. E é muito bom te ouvir e saber que temos você conosco, né? E pensando desse modo o cuidado e a atenção com essas pessoas, né? E com um pensamento bem amplo, né? Sobre essa questão como um todo. Obrigada pela sua participação. Agradeço. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora de saúde mental, a Annelise. Annelise, é contigo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, o convite, foi realmente fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho importante sempre quando a gente está falando de saúde mental, né, cada espaço que a gente consegue. Então, para mim, eu estou muito feliz de poder participar. Eu, como coordenadora municipal de saúde mental, de articuladora da política, né, da coordenação da política de saúde mental no município, eu achei importante fazer um pouco do histórico, né, da reforma psiquiátrica em Santa Cruz do Sul. Brevemente, até porque o objetivo é poder dar um espaço para as colegas que são representantes do CAPS infantil e do CAPS álcool e drogas, né, o CAPS AD3, poderem estar falando de forma prática do atendimento exatamente para esse usuário. Em Santa Cruz, a gente começou em 97, né, até então tinha todo um trabalho, tratamento para dependente químico era feito com uma clínica psiquiátrica, né, naquele antigo modelo, né, de internação, de tratamento, que na verdade não era um tratamento, né, e então, quando a gente começou a reforma psiquiátrica em 97, em Santa Cruz do Sul, que começou o CAPS AD, né, o CAPS AD, o CAPS 2, a gente começou a fazer uma outra forma. O que é o CAPS, né? É um centro de atenção. Então, com certeza, para te poder fazer o tratamento, tu tem que pensar em atenção integral. Quando tu fala em atenção integral, tu fala em todas as políticas, né? Tu fala numa equipe multidisciplinar, tu fala em políticas que são envolvidas, políticas sociais, que tu envolve habitação, envolve, né, vários, social, educação, todas as, segurança. Então, a gente começou a ter esse outro olhar com o usuário. Todos os pacientes, tanto infantil como usuário de drogas e outras patologias, todos os pacientes de saúde mental eram tratados nesse CAPS, né, o CAPS 2. Com o andar, a gente começou a ver, e naquela época, era, na verdade, a questão mais era o uso de maconha e cocaína, né, o que tinha de mais predominante naquela época, que eu estou falando, em 97. Depois, com o andar, a gente começou a ver que precisaria de um local onde pudesse tratar as crianças, né? Porque estava muito misturado, estava toda que a demanda sendo atendida pelo CAPS 2. Então, em 2003, foi inaugurado o CAPS infantil, né? Então, o CAPS infantil começou a atender a criança e adolescente até 18 anos. Sentimos a necessidade de poder sair a questão da dependência química de dentro do CAPS 2 para poder ter um tratamento mais integral, né, poder dar uma atenção mais integral. Então, em 2006, foi criado o CAPS álcool e drogas, onde essa clientela que estava, esses usuários que estavam dentro do CAPS 2, passaram a ser atendidos, então, no CAPS álcool e drogas. E com o crescimento da demanda e todas as situações que começaram, a gente sentiu a necessidade desse CAPS álcool e drogas se tornar 24 horas, onde a gente consegue ter acolhimento. Depois as colegas vão poder estar passando como é que funciona e como é que é esse acolhimento, toda a rede que funciona. E aí o CAPS álcool e drogas 3, CAPS AD3, foi criado em 2014. É importante colocar que nós temos esses dispositivos que são centros de atenção, que é a maneira que a gente tem para trabalhar a questão da saúde mental no Brasil, né? Mas a gente também tem alguns outros recursos, que é a comunidade terapêutica, né? Tem a questão da redução de danos, redutores de danos, que as colegas vão poder estar falando, consultório na rua, para demanda de moradores de rua, e nós temos também toda uma rede, tem albergue, e a gente consegue ter essa rede, unidade de acolhimento infantil, nós, né, tínhamos, e a gente está repensando o modelo. Então, a gente tem toda uma rede para poder atender esse usuário. Mas, eu estou falando da parte, né, que a gente consegue
de dispositivos que a gente tem, mas com certeza tem muitas dificuldades. Eu achei muito interessante a fala, né, do professor, assim, porque por mais que eu tenha 24 anos na saúde mental, uma coisa importante é a gente estar sempre se atualizando, a gente está sempre, quando tu lida com pessoas, tu não tem como dizer, tem fórmula, tá, né, é dessa forma, e aí o professor me trouxe realmente coisas novas que eu estava assimilando aqui. Então, eu acho importante essa troca, esses lugares para a gente poder estar conversando. Eu também queria colocar que nós temos o NAT, né, que é um núcleo de apoio técnico, porque como o professor colocou, a questão da justiça está muito envolvida com a questão da droga, né, da criminalização e tudo, então a gente tem um núcleo de apoio técnico que é feito com a promotoria, e esse núcleo envolve as políticas públicas, né, assistência, educação, saúde, e essa reunião é feita uma vez por mês, onde a gente discute os casos que são mais graves, que precisam de um auxílio, que precisam de todo esse olhar da justiça, né, onde é visto questão de tratamento, ao invés de estar indo preso, se não tiver aderindo ao tratamento, daí sim que vai ter alguma, né, vai ser recluso, alguma coisa assim. Então, a gente tem procurado ter esse olhar em todos os sentidos, porque senão a gente vai ficar, usou, aqui no Brasil ainda tem criminalização, usou maconha, e aí vai ser preso por causa disso, e na verdade ele é um usuário, não é traficante. Então, a gente tem todo esse olhar aqui em Santa Cruz do Sul. Eu acho que seria isso, né? Depois eu vou estar, até por causa do tempo, acho que é importante a gente poder trocar, né, essas experiências, se a gente poder conhecer um pouco mais lá de Portugal. Eu tenho muita curiosidade, né? Tenho algumas perguntas já para fazer, se puder. E aí eu gostaria agora de passar, então, para as colegas, mas era para a gente poder ter mais ou menos uma evolução da saúde mental aqui, da questão da dependência química e tratamento aqui em Santa Cruz. Eu acho que seria isso, e agradeço de novo a oportunidade de poder estar falando. Muito bom, Annelise. Obrigada pela sua presença, está sempre muito disponível para nós, e, enfim, e é exatamente isso, né? A gente precisa ficar junto para poder ir aprendendo. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Isabel, né, que vai nos falar um pouco sobre o CAPCIA. Ok, então vamos lá. Eu estou aqui pensando que eu preciso refazer bastante da minha fala, porque muitas coisas que eu aponto na minha fala, que eu apontaria, já foram trazidas, tanto na mesa anterior, quanto agora pela Raíssa, de dados de realidade, de perspectivas, de desafios, enfim, mas apresentando um pouquinho, então, o CAPS infantil, que atende criança e adolescente de todo o município de Santa Cruz do Sul. Importante lembrar que nós atendemos não só a questão de dependência química, mas toda a saúde mental, né? Todos os transtornos, enfim, todas as questões que vêm aqui para nós. E desde 2003, o CAPCIA está em funcionamento, como a Annelise falou, e já estão ou passaram por atendimento aqui conosco mais de 3.000 pacientes, né? No momento, nós temos em torno de 500 pacientes que nós consideramos ativos, né? Mas é importante ressaltar que esse número, ele refere realmente a pessoas que ficaram em atendimento direto conosco, sem considerar primeiras escutas, acolhimentos, avaliações, encaminhamentos que não permaneceram. Então, é um número bastante significativo. CAPCIA, a gente se entende enquanto um espaço com bastante abertura, né? Vocês são da universidade, nós temos, digamos, as universidades direto aqui no nosso trabalho, através dos estagiários, através da residência multiprofissional, de diversas áreas, né? Em especial da psicologia, do serviço social e da nutrição, que é importante, como a Annelise disse, a gente precisa estar sempre se atualizando, se munindo de novas informações. Então, esse contato nosso, enquanto profissionais da saúde mental de criança e adolescente, com estudantes e profissionais, é muito válido. Pensando um pouquinho, falando bem da prática do CAPCIA, do modo de ingresso dos adolescentes, então, que usam ou usaram alguma substância psicoativa. O modo de ingresso é
a porta aberta, né, não precisa de encaminhamento, criança, adolescente, normalmente, né, vamos falar de adolescente no primeiro momento, pode comparecer sozinho, se tiver vontade, com a sua família. A gente percebe que há uma resistência bastante grande dos adolescentes em procurarem o serviço. Eventualmente, também a família nos procura num primeiro momento. Em seguida, se o adolescente não quer vir, nós fazemos a buscativa, as visitas domiciliares, buscando uma vinculação com esse adolescente, com essa criança, buscando um conhecimento do território onde ele mora, do contexto sociofamiliar dele, para ir compreendendo e numa tentativa de vinculação, como eu disse, possibilitando, quem sabe, um acolhimento e um atendimento mais integral. De acordo com as situações que nós encontramos, de acordo com o perfil, de acordo com os interesses, é realizado, então, o plano individual de atendimento, ou o plano terapêutico singular, e as atividades que a gente desenvolve aqui, que são ofertadas, como eu disse, de acordo com o perfil. Então, tem grupos de familiares, grupos de adolescentes, atendimento individual, quando necessário, atendimento com o médico psiquiatra, né, que a gente entende que também é uma parte bastante importante, sempre com muita troca de informação, e aí, de acordo também com a avaliação, tratamento medicamentoso. Trabalhamos também, né, com a questão de internações hospitalares para desintoxicação. Quando que se solicita essas internações? Via de regra, quando há um risco iminente, quando criança e adolescente estão em exposição moral, se encontram em situação de auto ou heteroagressão, e que aí se avalia que a internação como uma medida bastante extrema, ela é necessária, ela é urgente, e se utiliza desse dispositivo que faz parte da rede. Essas internações, elas podem ser voluntárias e involuntárias, né? Num primeiro momento, sempre se tenta a sensibilização, o entendimento, para que a gente consiga fazer uma internação voluntária. Em não sendo possível, infelizmente, é requisitada a internação involuntária, com acompanhamento do Ministério Público, enfim, dos órgãos de segurança, para que se consiga fazer a internação num pensamento de colocar em segurança, naquele momento, aquele adolescente em situação de risco. A Anne falou antes de comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, ela sempre vai exigir, anterior à ida para a comunidade terapêutica, uma desintoxicação também. E é importante ressaltar que a comunidade terapêutica, ela funciona só com a livre adesão do paciente, né? Então, na situação de comunidade terapêutica, não existe uma ida involuntária, não. Somente com adesão, com o desejo, que se faz o encaminhamento de acordo com avaliações, enfim. Enquanto CAPCIA também, nós temos, de acordo com as situações e avaliações que são feitas de adolescente, a indicação de atendimento, de acompanhamento de formas graduadas, né? Então, é possível um acompanhamento intensivo, que se entende que criança e adolescente está numa situação de grande risco, então, se pensa um atendimento todos os dias da semana, né? O semi-intensivo, quando a gente percebe que ainda tem necessidade de um atendimento, mas que não é tão necessário, tão urgente, então um acompanhamento frequente, mas não diário, e o não intensivo, quando um quadro clínico, uma situação já está melhorada, não há necessidade de tanto acompanhamento, mas se mantém o vínculo. Então, esses atendimentos feitos dentro do CAPCIA, com a criança e adolescente permanecendo no interior do serviço, com acompanhamentos, com diversas atividades, com horários livres, enfim, de acordo com a avaliação e o tratamento indicado, o atendimento indicado. Eu fiz um levantamento de situações que nós entendemos que trazem muito os adolescentes para cá, ou o que leva eles ao uso de substâncias psicoativas. E são os motivos que já foram apontados agora há pouco pela Raíssa e também na mesa anterior, né?
um alívio para demandas emocionais e sociais não atendidas, situações de conflitos familiares, e aí sim entra a questão específica da adolescência, né, uma onipotência do adolescente, já não é criança, não é adulto, a dificuldade das famílias em lidarem já com a adolescência, quanto mais com quando entra o uso de substâncias psicoativas, a busca pelo pertencimento, a gente percebe que tem sido bastante forte nos adolescentes, ansiedades, enfim, baixa autoestima, e acho que culmina com tudo isso, ou junta tudo isso, é uma falta de expectativas, falta de perspectivas para o futuro de crianças e adolescentes, de famílias, de territórios, né? Vocês apontaram há pouco se é o usuário que recai, se é o tratamento, se é uma sociedade, se é a comunidade, enfim, tudo intrinsecamente ligado, não tem como desmembrar isso, e a falta de perspectivas nós entendemos como central. E aí, de fato, não é um serviço que vai dar conta, não é o serviço de segurança que vai dar conta, nem o de saúde, é preciso a interdisciplinaridade, é preciso o envolvimento de toda a sociedade, porque são questões macro e micro, né? Nas macro, fica difícil de nós agirmos, mas na micro nós podemos fazer o que está ao nosso alcance no atendimento cotidiano dessas crianças, adolescentes e famílias. A questão socioeconômica do Brasil precisa ser apontada, né? A desigualdade social, a gente vem com um aumento significativo do número de desemprego, a gente percebe isso nas famílias, agravando questões sociais, embora que, fazendo sempre o recorte, lembrando que não é somente nas famílias de baixa renda que o uso está disseminado, né? O que acontece é que essa população acaba sendo mais visível, porque ela busca atendimento, porque os problemas aparecem de forma mais significativa na rede pública de atendimento. E aí nós temos uma questão de difícil resolução, né? Porque se são questões de âmbito pessoal, sim, mas social, de contexto bem amplo, que tem conduzido boa parte dos adolescentes ao uso, e de fato a gente percebe que o uso tem sido muito precoce, não adianta fazer vigilância, né, a gente sabe disso, porque a vigilância não vai resolver as questões, e então, de mudar um pouco o nosso olhar, porque a gente percebe muito a questão do preconceito em diversos serviços, e a gente precisa fazer a nossa avaliação, né, enquanto serviços públicos de diversas áreas, a própria sociedade, as famílias com bastante dificuldade em lidar também com o seu membro utilizando substâncias, e claro que aqui a gente aponta substâncias ilícitas, né, embora que as lícitas a gente sabe do uso. O professor falou muito de tabaco, e eu fiquei um pouco surpreendida, porque, e aí fiquei pensando se a gente acaba não visualizando tanto, ou não dando tanta importância, mas, de fato, penso que nos atendimentos cotidianos tem aparecido mais álcool, maconha, cocaína, crack. E, via de regra, não é uma única, né? Elas costumam vir associadas. Então, num uso bastante precoce e bastante intenso também. Em função, enfim, considerando a falta de expectativa que eu estava relatando dos adolescentes em relação a atividades, enfim, de lazer, de trabalho, educacionais, a gente precisa estar o tempo inteiro redirecionando os nossos trabalhos, né, entendendo que cada adolescente tem a sua singularidade, tem as suas questões pessoais. A gente percebe que parte dos adolescentes se empodera bastante quando está no uso, e principalmente quando esse uso está vinculado a territórios de risco de vulnerabilidade e territórios onde tem uma menor presença do Estado e uma maior presença do tráfico. Então, questões de empoderamento, acho que foi apontado na mesa anterior, que o quanto se desvaloriza
questões de lazer do adolescente, dessa inserção dele no mundo mais adulto que ele já quer fazer parte, e a gente precisa ter isso muito claro também aqui nos nossos atendimentos no cotidiano. Muitas questões, mas eu estou de olho aqui no tempo também, ainda tem mais pessoas para conversar. A gente acaba fazendo um monte de material, não tem como usar tudo isso, mas enfim, acho que o mais importante de tentar retratar um pouco do nosso serviço é isso. Se eu tiver deixado escapar alguma coisa, retomamos, agradecendo a oportunidade, Edna, e colocando à disposição. Isabel, muito obrigada. Assim, é assustador assim, o número de pessoas, de adolescentes que vocês dão conta. É impressionante, né? E também eu quero te dizer que a parceria com vocês, a universidade, principalmente o curso de psicologia, nossa, tem sido muito importante para nós, né? Vamos manter, e muito obrigada pelas suas informações, pelas suas reflexões. Agora eu quero passar a palavra para a Kátia, nossa assistente social do CAPS AD3. É com você. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer, corrigindo só a Edna, psicóloga, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite. É muito bom poder, não tem problema, né? É muito bom poder estar aqui falando um pouquinho também do que é o nosso serviço lá, né? De como a gente faz. Eu acho que o tempo ele é curto, mas a gente vai tentar falar. Eu vou tentar falar de uma forma mais sintética. Acho interessante poder falar, né, da questão de que o uso de substância ela é cultural, não é uma questão pontual, ela vem de uma vida onde a gente deve considerar isso também. Então, a gente está pensando sobre drogadição aqui, mas a gente tem que pensar que a droga ocupa um lugar no mundo, né? E aí qualquer tipo de droga, eu acho que isso é importante, até para poder pensar em todas as coisas que nós temos visto aí, né? Bom, o nosso CAPS, Álcool e Drogas, então, 3, ele foi criado em 2006, o CAPS AD2, mas em 2014 ele passou a ser 24 horas, então nós atendemos todos os dias da semana, com portas abertas das 7 da manhã às 19 horas. Atendemos a pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas a partir de 18 anos. A nossa equipe multidisciplinar, que a gente entende como sendo fundamental para poder dar conta, como a Raíssa antes disse, né, que é uma questão multifacetada, complexa, que precisa de vários olhares, não adianta a gente pensar só de um olhar, porque vem como algo para além. Então, temos vários componentes nessa equipe. E aí eu vou falar um pouquinho de como, de que atividades a gente tem lá, que atividades a gente oferece, e aí, a partir disso, trazer algumas reflexões também, né, com tudo. A gente tem a questão da escuta inicial, de um acolhimento inicial, né, onde a pessoa pode chegar lá por demanda espontânea, não precisa de encaminhamento, em qualquer um deste horário, né, das 7 da manhã às 19 horas, ela vai ser atendida. Então, chegando lá, ela vai ser atendida, vai ser escutada, vai receber algum tipo de acolhimento. A partir disso, nós temos um leque de atividades que nós temos tentado ver como um plano terapêutico institucional, né? E aí a gente pensa também na questão do plano terapêutico singular, mas ele temos também esse institucional, que a gente não pode desconsiderar. E aí, dentro dessas atividades, nós temos atendimento individual, consultas médicas, com clínico geral e também com psiquiatras, grupos, trabalhamos muito com grupos. Estou falando de uma realidade anterior, né, à pandemia, porque agora com a pandemia a gente teve que se readequar em relação a isso também, a questão do grupo, porque a gente trabalha
realmente muito com isso. E aí os grupos têm os grupos motivacionais, grupos terapêuticos, também oficinas terapêuticas, assim como que, aliás, os grupos, eles voltaram a acontecer, apesar de estar numa forma reduzida agora, mas eles já voltaram a acontecer, né, e a gente sente muita falta quando eles não puderam acontecer nesse início de pandemia, porque vemos como uma ferramenta muito necessária, né. Psicoterapia também, encaminhamento para hospital, para comunidade terapêutica, todas essas coisas, elas também são feitas, né, pelo CAPS. Uma coisa que a gente considera muito importante, uma atividade super importante que nós temos, é a questão das visitas domiciliares, né, como algo para poder, como a Isabel já trouxe antes, se aproximar. Normalmente a família vem até o CAPS dizendo que ele não quer, que a pessoa não aceita, e então a gente tenta fazer essa busca, né, e fazer com que a pessoa venha até o serviço para a gente explicando como que vai ser, tentando se aproximar, né, porque acho que a partir do momento em que a gente passou a fazer essas visitas, a aproximação passou a acontecer de uma forma muito mais legal, né? A gente conseguiu ter um efeito mais interessante, porque quando não havia essas questões, a família solicitava internação compulsória em outra época. Hoje em dia, né, a gente chama de internações involuntárias, mas a gente conseguiu diminuir muito isso através das visitas domiciliares, né, onde a gente passa a fazer esse convite e a gente vai conhecer essa realidade, vai conhecer também o que a pessoa está passando e faz uma diferença muito interessante. Dentro dos grupos que eu falei antes, tem um grupo de familiares. E aí eu tenho uma curiosidade para falar sobre isso, que durante a pandemia nós precisamos cancelar, né, o grupo de familiares, e a demanda por pedidos de internação involuntária se criou uma fila imensa. E nós percebemos, mas o que teve de diferente nesse período como um todo? Foi a questão que o grupo de familiares não estava mais acontecendo, porque quando a família vem e participa do grupo, a gente pode trabalhar outras questões com ela, né? Ou eles vão também conhecendo a realidade de outras famílias e a gente consegue perceber que talvez tenham outras coisas ali e orientar essa família de uma maneira melhor do que às vezes ela não tendo esse espaço de grupo. Então, a gente agora conseguiu retomar e conseguiu perceber que isso também passou a fazer diferença. Porque até então, desde que o CAPS foi criado, sempre teve grupo de familiares. Mas nesse período agora, nós precisamos cancelar e isso fez uma falta bem interessante. Então, a gente percebe o quanto, quando a gente consegue trabalhar com a família, também o tratamento se faz de uma forma, né, mais eficaz ou que tem uma qualidade melhor. Né, pelo menos para quem tem uma família também. Muitas vezes a gente se dá conta de que tem gente que não tem a família, ou que a família já desistiu, enfim, mas é uma curiosidade que nós acabamos percebendo da importância dessa questão ao longo desse período que a gente se forçou a passar, né? Que eu acho que é interessante a gente pensar, né? As oficinas também, a gente tem trabalhado, oficina de culinária, atividade física, são oficinas que vão podendo trabalhar outras questões que não são só, né, a questão da dependência por si só. A gente sente isso na prática, no dia a dia, que não é só o uso da substância que é um problema, a gente poder estar vendo, a Isabel falou antes, a Raíssa já trouxe também, o quanto essas questões é para além, né? O quanto a gente tem que poder pensar que não é só o uso de uma substância, mas o que vem junto, são muitas coisas que vêm junto. Dentro do que a gente consegue, dentro do CAPS, a gente vai tentando buscar um pouco disso, desse resgate, dessas questões, buscando também articulação com outros pontos da rede, né, especialmente com a política de assistência social, que a gente
precisa estar buscando com bastante frequência, porque um dos nossos maiores desafios são os moradores de rua, né, ou as pessoas em situação de rua. Eu acho que essa sempre acaba sendo um dos nossos maiores desafios, assim. Porque, ok, a gente tenta dar um olhar, né, de saúde, tentando buscar algumas questões relacionadas à drogadição, mas, enfim, ela também não tem onde ficar, ela vai estar lá para conseguir passar por essa dificuldade, mas vai ter que voltar para a rua, ou então, né, vai ter que voltar para uma situação que é um ambiente bastante hostil, né? Então essa é uma das nossas maiores dificuldades e que a gente tem tentado resolver muitas vezes buscando essas articulação com os SUAS, né? E para tentar minimizar um pouquinho mais também. Mas assim, eu queria voltar um pouco nas questões do CAPS, que temos, quando eu falei 24 horas, eu esqueci de falar da questão do acolhimento noturno. Então, desde 2014, nós passamos a ter os leitos, né, para desintoxicação leve e também algumas questões de critérios que são de critérios psicossociais, como às vezes conflitos familiares, né, alguma situação mais que precisa de uma observação, de um repouso, uma proteção, né? E esses leitos têm sido ocupados de maneira... Agora também estão mais restritos, né? Mas têm sido ocupados, então, desde 2014. Além disso, tem a questão do acolhimento diurno, que também são nessas mesmas questões, alguém que, às vezes, pode fazer esse tipo de situação só passando o dia no CAPS, né? Não tem a necessidade de ficar ocupando um leito. Então, essas vagas, basicamente, foi muito isso que mudou, né, com a criação do CAPS AD 3. Tá? No momento, são 5 vagas que nós temos para acolhimento noturno, 6, desculpa, para acolhimento noturno, em função da pandemia, mas no total são 10, 8 masculinos e 2 femininas, né? Por falar em masculino e feminino, a nossa grande demanda, ou que aparece até lá, né, são homens. As mulheres ainda aparecem muito pouco. As mulheres não usam drogas. Não, né? Elas ainda procuram muito pouco o serviço. Enfim, a gente tem algumas ideias que pode ser em função também da vergonha, enfim, né, que dificulta o acesso, né? Mas é bastante, claro, acho que já vem aumentando ao longo dos anos, mas ainda é bastante frequente a questão, né, masculina, os nossos atendimentos. A grande maioria é masculino, né, são homens. Que é interessante ainda poder... Eu estou tentando ser breve, né, gente? A gente tem pouco tempo e acho que a discussão é interessante. Até, falando das mulheres, a gente tem um grupo específico, um grupo terapêutico específico para mulheres, porque muitas vezes tem questões, né, referentes a femininas para poder discutir, e é algo que a gente tenta dar um enfoque, porque às vezes fica difícil, a gente sabe quanto é complicado essas questões, né, no cotidiano, né, para mulheres também. Então, poder ainda falar de uso de drogas em mulheres ainda é bastante tabu. Uso de drogas, na verdade, já gera um preconceito, então em mulheres isso ainda é bastante frequente. E a gente tem tentado, de alguma forma, né, chamar, mas não temos nada mais específico. Então, das articulações, né, além das articulações com SUAS, a gente tenta ter com atenção básica, com os hospitais, tem toda uma questão de preparação para retorno quando há necessidade de internação, né, tanto em hospital quanto em comunidade terapêutica, onde a gente tem conversas com esses locais, pensando nessa volta, né, porque a internação é uma parte disso tudo. E destacando muito, que já foi falado também, a questão da violência, né, relacionada ao uso de drogas. Isso é uma coisa que eu entrei no CAPS
em 2009, enquanto o crack estava surgindo, assim, e se dizia que o crack ia matar, né, muito, que o crack matava, né, e essa é uma coisa que, na prática, a gente não foi vendo. O que a gente vê que mata, relacionado ao crack, é a violência, né, não a substância em si, mas, então, a gente também tem que poder trabalhar um pouco com esse olhar, porque como foi falado, não é só saúde, né? É saúde, é educação, é social, a cultura, é a gente poder olhar isso, e essas conversas, elas precisam estar acontecendo, precisam estar sendo sempre repensando, né? Sempre que a gente possa estar repensando e revendo tudo isso. Então, eu agradeço, não vou me estender mais, porque eu acho que a gente ainda tem uma discussão longa aí, que poderia ser bastante rica, né? Aproveitando o professor Paulo também. Kátia, eu tenho que dizer que é muito confortante, é confortante mesmo te escutar, porque a gente sabe, né, da sensibilidade, do cuidado teu e da tua equipe, né, do CAPSAD, com as pessoas que estão nessa história, né, enfim, estão envolvidas com isso, né? Então, é muito bom escutar, especialmente você falando sobre o cuidado nesse momento da pandemia, né? Eu sei, né, das articulações que vocês fazem, do esforço que vocês têm. Muito obrigada, e obrigada por estar também aqui na nossa mesa hoje, né? Pessoal, a gente está chegando ao final, mas a gente tem 20 minutos, no máximo, para algumas discussões. Mas antes de fazer as perguntas, eu preciso dizer para vocês que inúmeras pessoas estão elogiando as posições, elogiando as exposições, elogiando as reflexões de vocês, né? E um especial aqui é da nossa Silvia, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em promoção de saúde. Ela diz que parabeniza a todos e diz que quer sim manter as parcerias e que essas parcerias se fortaleçam sempre com os nossos pós-graduação. Enfim, são muitos elogios aqui. Eu vou tentar fazer o seguinte. Olha só, eu vou fazer as perguntas que vieram para o professor Paulo e, em seguida, eu faço as outras perguntas para vocês, porque certamente o professor Paulo ele pediu para, né, ele tem um compromisso às 5h30, e se ele tiver que sair, então a gente dá continuidade, pelo menos para algumas perguntas a mais, e outras a gente caminha depois para vocês, né? Bom, então, assim, a Letiane pergunta ao professor Paulo se ele conseguiu perceber mudanças no contexto a partir do momento em que foi instituída a descriminalização do uso de drogas. Essa é uma pergunta que eu também tenho muita curiosidade, né? Como é que é isso, né? Porque o que se diz é que depois da descriminalização, o mundo desaba, né? Então, eu gostaria de escutar a sua percepção, professor Paulo. A Denise também pergunta ao professor Paulo se é possível ele nos dizer como é que funciona o sistema de saúde, como que está organizado em Portugal. E se o professor Paulo percebe uma relação entre o uso de tabaco e a família, no caso dos jovens. Eu vou parar por aqui, mas tem muitas outras. Mas eu vou passar a palavra para o professor Paulo para que ele responda a essas 3, e aí, em seguida, eu passo as outras para as meninas. Muito obrigado pelas perguntas. São as 3 perguntas muito interessantes. Eu vou tentar responder. Em primeiro lugar, mudanças no contexto.
eu defendi e defendo uma resposta sistémica, integrada, de vários níveis, e a lei é apenas um nível de resposta. Um risco de acreditar demais numa lei é a ideia que a lei vai resolver tudo. Por exemplo, na área do tabaco, nós tivemos a lei de 2007, que é a lei que proíbe o consumo de tabaco nos locais de trabalho, nos espaços públicos, nos restaurantes, e essa lei, na minha perspectiva, na área do tabaco, serviu para diminuir respostas no nível micro e para diminuir financiamento para as respostas a outros níveis na área do tabaco. Portanto, na minha perspectiva, a lei do tabaco vai ter efeitos perversos nas respostas a outros níveis. Mas eu sinto que isso não aconteceu no caso da lei da droga. Portanto, a lei da droga de 2000, também porque foi politicamente muito mais embasada, muito mais sustentada. A força política à volta da lei da droga foi muito superior à força política da lei do tabaco. A lei do tabaco veio das orientações internacionais da Convenção Quadro, que obrigava todos os países a definir legislação. Portanto, teve uma motivação mais externa, e a lei da droga foi pioneira, inovadora. Como eu já disse, não foi a primeira lei deste tipo, mas foi uma das primeiras, e teve respostas bastante mais substanciais a nível de micro, por exemplo, criando dispositivos clínicos, mas também estas comissões de dissuasão que faziam a ponte entre diferentes áreas que tinham intervenção e dando uma precedência, dando um vértice na resposta aos serviços de saúde. Para dar um exemplo concreto, eu, como professor na área da saúde pública, há muito tempo, há mais de 20 anos, que começo as minhas aulas, ou muitas das minhas aulas, perguntando aos alunos da área da medicina, da área da psicologia, da área das ciências farmacêuticas, começo perguntando o que pensam. Será que a dependência é uma doença? E vou registando as respostas que geralmente se distribuem entre não é uma doença, é uma doença e não sei, tenho dúvidas. E, enfim, há 20 anos atrás, a maioria das respostas seria, mesmo em alunos de cursos de saúde, a maioria das respostas era não, a dependência não é uma doença. E hoje, a esmagadora maioria das respostas é sim, a dependência é uma doença. Portanto, esta lei e todas as respostas associadas a esta lei mudaram a opinião pública. Estamos a falar de alunos da área da saúde, têm uma sensibilidade especial, mas, neste caso, estas respostas revelam a posição da opinião pública em geral relativamente ao problema das dependências. E é muito diferente considerar que a dependência é um vício e cai no campo da marginalidade social e depois da estigmatização e depois dos tais dois mundos que eu falava no início da minha apresentação, o mundo dos drogados e o mundo dos não drogados, e estes mundos estão muito afastados e é muito difícil circular entre estes dois mundos. Quando se passa para o outro mundo, é difícil voltar para este. Portanto, isto é uma dificuldade adicional e é uma dificuldade adicional de natureza social, tem a ver com a representação social, com a estigmatização à volta deste problema. Portanto, uma lei que institui que a dependência é uma doença, e quando há respostas consistentes a nível político, a nível técnico, acaba por mudar a posição da opinião pública, e isso tem enorme valor para os resultados, para as condições para um trabalho mais de cuidado, mais clínico, e, portanto, na minha perspectiva, só para dar um exemplo, existem claras e importantes mudanças de contexto. O sistema de saúde em Portugal também é considerado um bom sistema de saúde. Temos um sistema geral, um sistema nacional de saúde universal, mas na história das drogas também, por alguns aspectos que eu já referi antes, as primeiras respostas vieram da justiça e depois foram incorporadas na saúde, e no fim do século passado, à volta desta lei, houve muita atenção política e muito investimento na área das drogas. Continua a haver uma resposta paralela. Para terem uma ideia,
quando eu comecei a trabalhar na área das drogas, anos 80, início dos anos 90, um dos meus trabalhos foi na linha telefónica de informação e apoio, a linha aberta, a linha que era dirigida a problemas relacionados com droga. Todas as pessoas podiam ligar para essa linha e havia nesta linha, muitas vezes apareciam problemas que não eram problemas de droga, eram problemas de esquizofrenia, eram problemas de saúde mental de outro tipo, jovens, e os pais, porque só se falava em droga, então naquela altura começavam a achar que tudo era droga e apareciam telefonemas claramente com outras perturbações mentais, e nós tínhamos a nível nacional uma rede fantástica de cuidados para a drogadição. Se surgisse um problema de droga, tínhamos sempre para onde encaminhar, e quando aparecia um problema de alcoolismo, ou um problema de esquizofrenia, ou um problema de saúde mental de outra natureza, nós não tínhamos resposta. Portanto, o que também revela algum desequilíbrio nas respostas públicas relativamente aos problemas de saúde mental. E este sistema paralelo, por vezes as pessoas da área da saúde diziam que a droga era um ministério dentro do Ministério da Saúde, para ter uma ideia do investimento desproporcionado. Eu concordo que o investimento era desproporcionado e que havia dispositivos próprios com grandes recursos. Por exemplo, em Portugal, os psicólogos entram na saúde pela porta da droga. Portanto, não há muito tempo havia mais psicólogos a trabalhar nos serviços específicos da droga do que em toda a saúde junta em Portugal. Portanto, também porque os médicos não gostavam muito da área das drogas e abriam a porta a outros profissionais, mas também porque as primeiras respostas vêm do Ministério da Justiça, menos formatado e mais aberto à inovação e a outros profissionais. Portanto, isto são histórias interessantes, por exemplo, para olhar na perspectiva de um psicólogo. Portanto, sim, o nosso Sistema Nacional de Saúde é um bom Sistema Nacional de Saúde, dá uma resposta fraca na área da saúde mental, aparecem respostas diferenciadas na área da saúde mental. A melhor resposta de todas é a resposta das droga-adições, das dependências, continua a ser uma resposta algo paralela dentro do sistema, embora nos últimos anos tenha havido uma tentativa crescente de integração das respostas da droga-adição no Sistema Nacional de Saúde. Por fim, tabaco e família. Essa tem sido uma das áreas que me tem interessado em termos de investigação. É muito interessante esta pergunta porque muitos estudos, sobretudo com adolescentes, porque estamos a falar da iniciação e essa é a área mais interessante para a investigação, é a iniciação. Sabemos que a nicotina é uma droga poderosa e, portanto, o primeiro passo deve ser atrasar ou evitar a iniciação. E nos estudos de iniciação, a família muitas vezes não aparece como fator relacionado. Aparecem muito mais os pares, porque nesta fase da adolescência ou do início da adolescência, como todos sabemos, os pares têm uma influência muito forte. Os meus estudos têm sido para tentar demonstrar que a família tem efetivamente influência, mas que essa influência muitas vezes é mediada por outras variáveis, nomeadamente pelo meio sociocultural. Depois destacam-se os pares, mas aqueles pares são de um determinado meio que é determinado pela família e, portanto, só para dar um exemplo de como, por vezes, em termos da metodologia que usamos para fazer estes estudos, algumas variáveis possam ser ofuscadas ou possam ser engolidas pelo efeito de outras variáveis que são mais fortes, mas estas variáveis mais fortes são mediadoras e apanham a influência de variáveis que, em termos de modelo, estão um pouco mais longe do comportamento, mas isso não quer dizer que essas variáveis que estão mais longe do comportamento e que não aparecem nos modelos como tendo influência significativa não sejam efetivamente variáveis importantes. Parte do meu trabalho tem sido para demonstrar que a família efetivamente é um fator a considerar na iniciação e na manutenção do comportamento tabágico nos jovens. Espero ter respondido. Sim, com certeza. Pessoal, obrigada, professor. Agora tem uma pergunta que é para qualquer um ou para quem quer responder, mas eu queria fazê-la porque tem a ver com aquela informação que eu trouxe no início da primeira mesa, de que, professor Paulo, o senhor não estava, mas aqui no Brasil nós temos 700 mil encarcerados. Isso eu estou falando sem ter noção de se eu estou exatamente falando o dado mais atual,
E dessas 700 mil pessoas encarceradas, a maior parte disso tem a ver, está relacionado com a questão das drogas, tá? Uhum. E sem falar também que a maior parte são pessoas pobres, negras, né? E aí a pergunta, eu quero fazer para todos, mas para quem quiser responder, é da professora Lia, que tem um trabalho fantástico dentro do Presídios, que ela diz o seguinte, ela gostaria de saber qual é a experiência de vocês com familiares de pessoas presas e egressas do sistema prisional. Existe algum trabalho específico para este grupo vulnerável? Uhum. Professor Paulo. Sim, eu vou aproveitar para me despedir, porque, como vos disse, tenho um compromisso agora às 5h30 do Brasil, 8h30 de Portugal, de Lisboa, e dizendo também, no que diz respeito a esta pergunta, que lamentavelmente não tenho muita experiência, mas, claro, como eu dizia logo no início da minha apresentação, em Portugal, as primeiras respostas relativamente à droga-adição, anos 70 e 80 do século passado, vêm do Ministério da Justiça, porque na altura a taxa de encarcerados que tinha um problema de droga-adição era na ordem dos 70% a 80%. Portanto, 700 mil, 1 milhão, 10 mil, aqui mais relevante talvez seja a dimensão da taxa, e a taxa aqui era claramente acima dos 50%. Portanto, os encarcerados tinham problemas de droga acima dos 50%. Nos últimos anos não tenho acompanhado especificamente esse setor, por isso não posso dar um testemunho mais atual. Peço desculpa. Sei que o sistema português de cuidados tem intervenção nas prisões, mas não tenho grande informação detalhada sobre este assunto. Peço desculpa, aproveito para me despedir, agradeço o convite, espero ter dado um contributo para esta iniciativa e fico à disposição. Muito obrigado. Adeus. Nós é que agradecemos, lhe desejamos uma ótima noite aí, né? E com certeza entraremos em contato para manter nossas parcerias. Tá? Okay. Muito obrigada, professor. Deus. Gente, alguém quer se manifestar sobre essa pergunta? Annelise. Bom, eu até gostaria, quis falar, porque, na verdade, quando a gente fala de núcleo de assessoramento técnico da promotoria, que envolve as promotorias, né, da saúde, do idoso, e, inclusive, às vezes, a penal, né, então a gente tem todo um trabalho de poder ver, como eu já tinha dito anteriormente, né, de ter aquele olhar daquela pessoa que está usando a droga, como aconteceu um fato, né, eu acho importante, serve como exemplo, tá? Houve uma situação que o paciente, ao ser internado, caiu um cigarro de maconha, né, na hora que ele foi ser internado. E aí aquilo ali já seria levado para a polícia, fazer o registro, né, e aí ele teria que estar respondendo por aquilo. O que a gente fez enquanto serviço de saúde mental? Né? Nós levamos até a delegacia, né, na maconha, e nós colocamos que ele teria que retornar para o tratamento, não retornar para a prisão. Né? E nós, enquanto serviço, a gente vai estar mostrando, né, a gente vai estar participando, a gente vai ser chamado na delegacia para colocar qual é a questão do tratamento. A família, no momento que a família estava junto, ela pegou e disse assim, bom, se eu soubesse que ia parar na delegacia, eu não tinha pedido para internar ele. Só que o trabalho com a família é todo no sentido de mostrar o quanto pode ser terapêutico, de repente, essa situação de chegar lá. Só que se a gente não tiver parceria com a promotoria, se a gente não tiver todo esse trabalho de respeito, né, à questão da saúde mental, tu não consegue, ele ia acabar preso por causa de um cigarro de maconha. Né? Então, acho que isso é uma das coisas para a gente pensar, quem é que está lá dentro do presídio? Está lá dentro o traficante, está lá dentro muito mais aquele usuário que é um cigarro de maconha. Né? Eu acho que, assim, tem, claro, outras drogas também, com certeza. Mas, então, assim, tem um trabalho formiguinha que a gente consegue com esse vínculo que nós temos com a promotoria, né? Que, como eu disse antes. Agora, especificamente houve uma situação que sim, que para poder sair do presídio não tinha quem pudesse estar acolhendo. A gente fez todo um trabalho com a família junto com o promotor penal para poder
que a família pudesse se organizar, aí contou com a política da habitacional, porque a gente conseguiu aí fazer algumas coisas da peça, alguma coisa assim, para a família poder acolher. Então, por isso que eu disse que envolve todas as políticas. Mas assim, Edna, especificamente para essa situação da família, quando sai, um trabalho que possa dizer, é ao contrário, eu tenho percebido assim, ó, que além de não ter, tem alguns direitos que esse preso tinha adquirido nas políticas, eu vou dar um exemplo bem concreto, a política da habitação, né, o preso também poderia estar se inscrevendo para as casas populares, e agora tem uma ideia de que não, de que agora ele não vai poder nem se inscrever para as casas populares. Está preso, né, não pode mais concorrer às casas depois que sair. Então, assim, ó, não tem algo específico, o que tem são ações que dependem do vínculo que a gente tem. A gente tem vínculo com a promotoria, então aquela situação a gente consegue ver, mas não é um fluxo, né? Não é uma coisa que esteja montada, pelo menos aqui em Santa Cruz. Eu acho que a Kátia, se ela quiser colocar alguma coisa, não sei se pode também. Então, na verdade, é isso mesmo, né? Como a Anne colocou, não temos nada específico. A família, às vezes, procura o serviço para participar do grupo de familiares por algum motivo, mas, assim, organizado para esse público, nós não temos nada específico mesmo. O microfone, Edna. Pronto. Eu acho que essa pergunta da professora Lia é mais um desafio. Eu acho que a gente precisa se unir para enfrentar esse desafio, né? É um convite, é uma convocação, né? Que há muito eu venho me encontrando, né, nos corredores, e a Lia, olha, vamos, que a gente precisa, tem uma frente de trabalho que a gente precisa enfrentar juntas, né? E eu quero perguntar agora para vocês, para finalizar, se vocês querem dizer mais alguma coisa, ou se a gente pode fechar. Raíssa, você quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que só agradecer as contribuições, acho que foram todas muito bem colocadas, assim, né? Acho que cada um, acho que como eu falei na minha fala, assim, cada um pode contribuir dentro do seu âmbito, mas vendo quanto que as falas vão se cruzando e quanto que vão se completando e o quanto que a gente precisa cada vez mais poder, né, discutir sobre isso, quanto que a gente precisa desses espaços, porque é o trabalho de formiguinha, como a Annelise falou, mas que cada um dentro do seu local, lá dentro da caixinha, a gente não vai dando conta de fazer isso, né, que política pública se faz assim, né, a gente faz trabalhando dentro do coletivo, né, dentro desses espaços, assim, de construção coletiva, né, e dentro dessas lutas diárias que a gente vem fazendo. Então, é só agradecer as gurias, as contribuições, e poder dizer que a gente, né, segue abertas para poder continuar fazendo essas trocas, enquanto grupo, né, pelo Grupad, assim. Sim, e eu já sei o desafio também da Annelise para nós, vamos depois discutir. Isabel, queres dizer alguma coisa? Acho que foi muito válido, muito prazeroso, muito importante a gente ter conversado, colocar o serviço à disposição, né? Fiquei preocupada com a informação que a Raíssa, acho que trouxe, que grande parte dos adolescentes, estudantes, enfim, que fizeram parte da pesquisa, desconhecem fluxos e serviços. Acho que adoramos o jogo de vocês, né? Muito legal. E é isso, então, acho que a gente precisa estar se aproximando mais, e de que formas que a gente vai fazer isso são desafios, e que a gente conta com toda a rede para estar enfrentando, porque é nosso desafio, de todos nós, né? Então, isso. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada mesmo. Estamos juntos. Kátia, tu queres dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, né, também essa participação, reforçar, acho que o que a Isabel traz mesmo, do quanto e a Raíssa, né, do quanto essas trocas, elas são importantes, e também para divulgar um pouco, né, do que a gente faz, do que tem por aí, para a gente poder estar conhecendo, porque às vezes não se conhece, né, e aí é um espaço onde a gente pode estar falando, acho que é muito rico. E pena que não deu para ouvir um pouquinho mais do professor Paulo, a gente fica com uma curiosidade além
né, de saber como que é lá em Portugal. Acho que eu já conheço um pouco, mas a vontade é de poder conhecer um pouco mais. Mas a gente vai providenciar outros encontros, se Deus quiser. Muito obrigada, Kátia. E a gente continua na Acho que a Edna trancou, né? Acho que eu vou finalizar. E fazer conhecer a Rosane, que tu conhece. Estava cortando. Annelise, tá me... Não, estava cortado, Ed, a gente não ouviu tu falar. Estava cortando. Que... O fone estava aberto, mas estava cortando. Continua. Cortando. Eu agradeci a Kátia. Eu vou passar, então, a palavra para a Silvia. Para a Silvia, por favor, Silvia, conclui para mim. Agradece aí, conclui para mim. Um beijo para vocês. Meninas, já que sobraram só as meninas aqui, né? Quero agradecer em nome do programa, dizer que realmente foram reflexões muito ricas mesmo. Todos os comentários no chat do YouTube foram nesse sentido, elogiando. E quero dizer que, assim, não tem como não perceber que vocês são pessoas integradas e intencionadas a tentar resolver de uma forma possível, com todos os trâmites que possam encontrar pelo caminho impeditivos ou que não são tão fáceis de lidar, mas a gente vê que vocês têm vontade, vocês querem e vocês fazem tudo que podem fazer. Parabéns, e isso faz muita diferença, né? Nós precisamos de pessoas que pensem, como vocês falaram, não é só saúde, né? É educação, é um problema social, cultural. Então, assim, acho que vocês estão envolvidas nessa problemática e tem tudo para dar certo, né? Que as coisas possam evoluir de uma forma muito positiva. Parabéns, foi um prazer ouvir vocês. Quero convidar mais uma vez para vocês estarem conosco aí na continuidade do evento, às 19 horas e amanhã também. Muito obrigada, gente.